Tia Su, você quer que eu afaste ele do jiu-jitsu? Essa foi a pergunta de um responsável ontem, após uma conversa particular, na qual eu o chamei para conversar para entender o comportamento do meu aluno. O meu aluno se mostrou um pouco mais agressivo durante a nossa aula, ele estava mais irritado e ele tem apenas 3 anos. E então eu fui entender qual era o gatilho que estava ocasionando aquela agressividade, aquela irritabilidade dentro da aula de jiu-jitsu. E o que a gente precisa entender quando a gente decide que vai dar aula de jiu-jitsu infantil? Nós estamos ali para formar cidadãos, nós estamos ali para formar seres humanos, nós não estamos ali para passar simplesmente técnica. Então, entender do comportamento infantil é um dever do professor de jiu-jitsu que quer dar aula para crianças na baby class, principalmente. Não é só chegar lá e dar técnica, pisa na barata, faz a vassourinha. Não é isso. Por que eu estou falando isso? Porque a criança ela é um reflexo de algo que está acontecendo por trás. E então, o pai me relatou, e eu achei muito honesto da parte dele, de dizer que ele também estava aprendendo a lidar. Esse meu aluno tem um irmão, e eles são completamente diferentes em personalidade. Então, não dá pra você virar e falar assim, a culpa é dos responsáveis. Longe disso. Nós já nascemos com personalidade, nós já nascemos cheios de defeitos. Afinal de contas, quem entende da Bíblia vai entender o que eu tô falando. A gente já nasce fazendo tudo errado. Então, o que a gente precisa? De pessoas que nos amem e nos orientem a fazer o que é correto. E o que eu falei para esse pai? Pelo contrário, nós vamos trazer ele para perto para ajudá-lo a lidar com essa emoção. Afinal de contas, se nós como adultos muitas vezes não sabemos regular as nossas emoções, vocês imaginem uma criança de 3 anos de idade. Você acha que ele tem discernimento? Você acha que ele já sabe nomear o que ele está sentindo? E não. Esse é o nosso papel como professor. Além da técnica, além de querer ensinar um armlock voador, a gente precisa ensinar essa criança a lidar com as próprias emoções. A gente precisa trazer essa família para perto para fazer um trabalho em conjunto. Esse é o nosso papel, muito além da técnica. E eu tenho certeza que você vai ser muito mais valorizado por isso, porque você vai ter um diferencial. Jiu-jitsu, qualquer um ensina. Agora, saber sobre comportamento infantil, isso é para quem de fato quer transformar vidas através do jiu-jitsu. E aí, o que estava acontecendo com esse meu aluno, eu vou te contar agora quais podem ser os possíveis gatilhos disso. O pai me informou que ele estava ficando mais tempo no YouTube assistindo um canal onde os meninos eram um pouco desobedientes. Ou seja, crianças aprendem por espelhamento. Além do espelhamento, o excesso de tela ele traz um hiperestímulo para o cérebro da criança. Até para o nosso como adulto, a chamada dopamina barata, que a gente perde horas ali sem perceber, porque está hiperestimulando o nosso cérebro. E aí, ele também estava passando por privação de sono. Vocês podem saber, né? Todo mundo que passa por privação de sono, inclusive isso aí é uma tática de treinamento militar. Privar o sono para ver como a pessoa vai reagir. Todo mundo que passa por privação de sono também fica mais suscetível à agressividade e irritabilidade. E foi exatamente isso que aconteceu com o meu aluno. Excesso de tela, privação de sono. O que aconteceu? Mudança na rotina. E criança, quando muda a rotina, principalmente na baby class, vai mudar tudo. E quando eu respondi para esse pai que, na verdade, nós devemos trazer ele para perto, foi justamente para que o jiu-jitsu pudesse agir na vida dele. O jiu-jitsu, ele nos ensina sobre limites. O jiu-jitsu nos ensina sobre autocontrole. O jiu-jitsu nos ensina a lidar com frustrações. Então, se eu afasto essa criança, o que eu vou estar ensinando para ela? Se você errou, você vai ser passível de exclusão. E aí, ele vai crescer um adulto que não vai ter autorresponsabilidade, sabe por quê? Porque quando alguém confrontar ele se ele errou, ele vai lembrar que o erro exclui e aí ele vai mentir. E não é isso que eu quero. Eu quero que os meus alunos eles tenham autorresponsabilidade. Eu quero que os meus alunos eles sejam maduros emocionalmente. E esse é o meu papel como professora. E se você entender isso, que esse é o seu papel como professor de jiu-jitsu infantil, você vai decolar, você vai virar uma verdadeira autoridade. E o professor que é uma verdadeira autoridade no jiu-jitsu infantil, o que ele faz? Ele traz a criança para perto. Na primeira vez, ele vai conversar, ele não vai punir, ele vai colocar limites. Na segunda vez, já vai ser outro tipo de comportamento. E aí eu te pergunto, professor, o que você faria se esse aluno errasse com você novamente? Como você agiria, já que você já conversou com os responsáveis, vocês já identificaram o gatilho e vocês estão juntos
trabalhando em prol de formar um ser humano melhor. Afinal de contas, é isso que o jiu-jitsu faz. Ele nos torna pessoas melhores, desde que a gente queira se tornar melhor.